Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais esse episódio da série Felicidade em Tempos Difíceis. Eu estou vendo pessoas conhecidas que já estão aqui, o Argemiro, que está em todos os webinários, muito a honra ter você aqui com a gente, viu, Argemiro? O Jurani chegando aqui também. É um prazer imenso estar iniciando esse webinar. Eu estou aqui já com a Caroline Miller, esperando do lado de lá, ela está falando de Washington, e a gente já está esperando vocês há um tempinho aqui. A Mariana Davi está entrando. Eu queria pedir o seguinte, para quem está entrando aqui, quem já conhece os meus webinários já sabe, mas quem está entrando, se apresenta, conta para a gente quem é você, de onde você está falando, para que a gente possa conversar melhor. E daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. O Mauro está aqui também. Nosso bate-papo, como sempre, não vai passar de 1 hora, talvez 40, 50 minutos. A Caroline Miller é uma das pessoas mais respeitadas em psicologia positiva, mais disputadas em suas palestras, em seus eventos, e ela gentilmente, graciosamente aceitou estar fazendo essa live aqui comigo, inclusive sem nem me conhecer. A gente se conheceu agora, a gente estava meia hora agora conversando, e é uma grande honra para mim estar traduzindo mais essa expoente na psicologia positiva. Para quem está chegando aqui e não conhece ainda os meus webinários, eu sou Henrique Bueno, eu sou CEO e fundador do Rubin Institute Brasil e também organizador do World Happiness Fest aqui no Brasil. Depois que a crise começou, no comecinho de março, eu sentei com a Megan McDonald e nós decidimos que estava na hora do Rubin, esse ano, esse momento, estava na hora do Rubin tirar da vida apenas o que fosse absolutamente necessário e que a gente doasse tudo que a gente pudesse. Então foi aí que veio a ideia de fazer essa série de webinários, para trazer a psicologia positiva, a ciência da felicidade e bem-estar, com ferramentas práticas para ajudar todos nós que estamos enfrentando, cada um no nosso barquinho, essa tempestade, a lidar melhor com esse momento. Já falei com pessoas incríveis, já tive lives com o Tal Ben-Shahar, com a Megan McDonald, com a Maria Siroá, com o Michael Steger. Semana que vem eu vou estar com o Ryan Nimick, então com grandes nomes mesmos da área. E quem quiser assistir, estão todos no meu canal do YouTube, então fiquem à vontade de assistir, está tudo aberto para vocês. E quem não me segue ainda, por favor, me segue ou no Facebook, se você estiver no Facebook, ou no YouTube, e aperta o sininho para saber sobre os próximos, tá? De novo, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Estamos todos em casa, então, eventualmente, uma história pode ser invadida pelos meus pequenos, eventualmente a Bela, a minha pastora, pode começar a latir aqui fora, e tá tudo bem, vamos celebrar essa realidade que estamos vivendo agora. Quem quiser fazer pergunta ou tiver comentários, fique à vontade aqui no chat. Eu vou colocando a pergunta de vocês aqui na tela e a gente vai conversando e interagindo com a Caroline Miller, tá bom? Prontos para começar? Caroline, I was just explaining about the series and I was telling them how generous you were to accept, even though you didn't know me before, to accept to be here with me. I know how busy we all are in this crisis. And I was telling them that at least we're home. So at home, my 3 kids might invade my office at some time. I hear you, dog. Yes, my dog will bark for sure. She always does that. And what we have people here from all over the country. Even Suzanne, she's talking from Portugal. So we have people from Portugal as well. Lots of people that are following the webinars. And I was telling them how grateful I am for you to be here and how proud I am for being so young on the field and be learning so much on the field to be able to translate your wisdom. I saw your resume and it's beautiful to be with you. So thank you so much. I will do my best to bring your words through here in Portuguese. Thank you. Very kind of you. Pessoal, então eu estava agradecendo a Caroline Miller. Eu vou apresentá-la agora. Vou contar para vocês o currículo dela um pouquinho e depois eu vou abrir para ela começar, tá bom? Bom, a Caroline Miller, ela é uma das principais especialistas no mundo por trás do campo de estabelecimento de metas e do uso do bom humor para conseguir coisas difíceis. Ela é formada em Harvard, com mestrado em Psicologia Positiva pela Universidade da Pensilvânia. Então ela fez Psicologia Positiva com a pessoa que inventou essa ciência, que é o Martin Seligman, e ela foi da primeira turma. Ela é autora só de 6 livros, incluindo Criando, melhor, vida e obtenção de coragem. Ela leciona em várias universidades, inclusive na Wharton Business School, que é uma das maiores e mais respeitadas universidades dos Estados Unidos, na verdade do mundo. Então, ela tem um currículo absolutamente impecável na psicologia positiva, na psicologia como um todo. Ela nunca esteve no Brasil, é a primeira vez que ela fala para brasileiros, então é uma honra imensa. Já falei para ela que eu vou fazer o que eu puder para traduzir os livros dela aqui,
E eu vou abrir agora para que ela se apresente e que a gente comece nosso bate-papo. Caroline, I was reading your amazing resume to them, telling that, you teach at Wharton, you were graduated in Harvard and also with Martin Seligman in MAP in Pennsylvania. And I was telling that it's great to be translating you here. And hopefully, with my help or not, hopefully we're going to have your books as soon as possible here in Portuguese for all of us to be able to read it. So the show is yours. Yeah. Can't wait to hear you. Yeah, thank you. Thank you. This is the time for kindness. And so you do me almost too much kindness to thank me for being kind, because I think that is what the world is crying out for right now. Ela está dizendo que esse é o momento da gentileza, da bondade. Então, que eu estou dando muita bondade para ela, agradecendo pela bondade que ela está nos dando, né? Porque é o momento onde o mundo está pedindo para que a gente seja gentil, para que a gente seja mais bondoso. So tonight, I want to talk about some of the ways that we can come out of the pandemic. Hoje eu quero falar sobre algumas formas para a gente conseguir sair dessa pandemia. And the political instability with resilience and grit. E da instabilidade política que aqui e lá nós vivemos, com resiliência e com garra. So some of what I have spent almost a lifetime studying is particularly valuable right now. Algumas das coisas que eu passei a minha vida inteira estudando é particularmente valioso agora. And so those three things have turned out to be goal setting, happiness, and grit. Essas três coisas são estabelecimento de metas, felicidade e garra. And it's often said that the beginning of resilience and grit is vulnerability. E a gente costuma dizer que o começo da resiliência e da garra é a vulnerabilidade. Because this is when we need other people. And it's also when the problem we're facing becomes very obvious. E isso acontece porque quando a gente está sentindo vulnerabilidade é quando a gente começa a perceber como a gente precisa de outras pessoas e também como a importância dessa meta se torna óbvia para a gente. But I also think this is a time when we will be able to use this setback to learn really valuable lessons. E ela também entende que esse momento que a gente vive hoje é muito importante. A gente vai conseguir, em algum momento, aproveitar esse momento que a gente está vivendo para tirar grandes lições para a nossa vida. Not just about ourselves, but about other people as well. Não só sobre nós mesmos, mas também sobre outras pessoas. Okay, so there are three things I want to share tonight. Ela quer compartilhar com a gente hoje, então, 3 coisas. Okay. The first one is that happiness precedes success. A primeira coisa que ela quer falar com a gente é que felicidade antecede o sucesso. The next one is that everyone has to learn how to set goals and create a plan for their own future. A outra coisa é que todos nós temos que aprender como estabelecer metas e como fazer um plano para o nosso próprio futuro. And the third one is that we must understand the importance of grit. E a terceira, nós temos que entender a importância da garra, how to cultivate it, como cultivar a garra, and why compassionate grit could be the most important kind of grit that we get right now. E como a garra com compaixão pode ser o aspecto, a forma mais importante e fundamental de garra que a gente precisa para agora. So back in 2005, I was one of the first 34 people in the world. Lá em 2005, ela foi uma das primeiras 35 pessoas no mundo to be invited to study with Martin Seligman at Penn to get a master's in positive psychology. A ser convidada para estudar com o professor Martin Seligman na Universidade da Pensilvânia, ser uma das primeiras alunas desse novo campo da psicologia positiva. And I think it is an understatement to say that simply learning about the science of happiness. E eu quero dizer o seguinte, eu acho que eu estou subestimando o fato de apenas aprender a ciência da felicidade
changed me as a professional, as a woman, and as a mother. Mudou a Caroline como profissional, como mulher, como mãe, apenas conhecendo e aprendendo a ciência da felicidade. We know from research that simply learning about the science of happiness A gente sabe pelas pesquisas e evidências que só aprender a ciência da felicidade has a powerful impact on people looking at themselves and their lives in a very different way. tem um impacto profundo na forma que nós olhamos nós mesmos e a nossa vida. É a forma que a gente passa a olhar nós mesmos e a nossa vida. So one of the first things that I learned is that we control our own levels of happiness. Uma das primeiras coisas que ela aprendeu, todos esses estudos, é que nós controlamos os nossos níveis de felicidade. And learning what the positive interventions are that can change our well-being E conhecendo quais são as intervenções positivas que podem mudar o nosso bem-estar, and using them to amplify our well-being levels is a gift to ourselves and to the world. e usar essas intervenções para amplificar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, é um presente para nós mesmos e para o mundo. And so some of the positive interventions that I use every single day Algumas intervenções positivas da psicologia positiva que ela usa todos os dias, and that we know have research behind them showing that they work, e que a gente sabe pelas evidências científicas por trás delas que funcionam, include journaling or expressive writing, inclui escrever um diário, escrita expressiva, meditation, meditação, exercise, exercício físico, gratitude, gratidão and giving to amplify our well-being. e o ato de doar, de dar, para ampliar o nosso bem-estar. My personal favorite is using the VIA Character Strength Survey. O meu preferido de todos é usar o teste VIA de forças de caráter no seu dia a dia. So the reason I like to identify character strengths when I get a client, first thing they do, A razão que eu adoro, que eu faço sempre, né, de primeira coisa que eu faço com o cliente é conhecer as suas forças de caráter. is we identify their character strengths and focus on the top 5 to 7. É que a gente descobre quais são as suas forças principais, suas forças de assinatura, e começamos a focar o trabalho nas suas maiores forças, das 5 a 7 maiores forças que essa pessoa tem. So part of the reason why it matters so much to do this exercise Uma das razões por que importa tanto fazer esse exercício is because we take our top strengths for granted because we use them so much. é que a gente usa, a gente toma como garantida as nossas forças e assinaturas exatamente pelo fato que a gente as usa tanto. And so simply identifying the language of our top strengths like love and gratitude and zest Então, só identificar a linguagem das nossas forças principais, como amor, gratidão, vigor ou vitalidade, is a win for us. é um ganho para nós. So that is who we are at our best, is when those strengths are being used. Nós somos o nosso melhor quando nós estamos usando essas 5 ou 7 forças de assinatura. It's equally important for us to also understand Também é importante que a gente conheça, entenda, how the overuse of those strengths can become weaknesses. como o uso excessivo dessas forças podem se tornar fraquezas. So my number one strength is to love others and be loved back. A força principal da Caroline é amar ao próximo, amar aos outros e ser amada de volta, amor. And when I look at the goals I've accomplished that have been the most meaningful in my life, Quando eu olho para as metas que eu consegui realizar, que foram as mais importantes na minha vida,
what I find is that they're infused with the quality of wanting to give something to somebody else. Ela percebe que todas elas foram baseadas nessa vontade de dar para as pessoas que ela ama. Which also gives something to me. Que quando ela faz isso também, ela também recebe. And that's a piece of why I would say yes to you tonight while somebody else might say no. E essa é uma das razões que ela disse sim para mim hoje, enquanto outras pessoas diriam não. And thank you for that. And so knowing your strengths allows you to put yourself in situations where you can sparkle and be your best self. Conhecer suas forças permite que você se coloque em posições, em situações em que você vai brilhar e vai viver o seu melhor. And so when it comes to goal setting, which I'll talk about next. Quando a gente for falar de estabelecimento de metas, que ela vai falar a seguir, we know from research from England, sabemos por evidências, por pesquisas lá na Inglaterra, that not only are we happier when we use our top strengths throughout every day, que não só a gente é mais feliz quando a gente usa as nossas forças principais ao longo de todo o dia, but we're also more likely to succeed at our goals when we use our strengths in new and different ways. Mas a gente também é mais propenso a atingir as nossas metas quando a gente usa essas forças principais de formas inovadoras e diferentes. So my first assignments to clients to improve their well-being is always first to take the VIA character strength test. Minha primeira demanda, minha primeira cobrança para qualquer cliente que vai começar a trabalhar comigo é que primeiro eles têm que conhecer suas forças fazendo o teste VIA. Quem quiser me pede aqui depois que eu mando o link para vocês, tá bom? And it's not just my clients, my 3 children who are adults. E não são só os clientes dela não, os 3 filhos que são adultos have told me that identifying their top strengths and talking about them with me has changed the course of their lives. E os filhos fizeram o teste e disseram que, ao fazer os testes, a conhecer a linguagem das suas forças, mudou a direção da vida dos 3 filhos dela. And so I want to stress that the power of knowing who we are at our best and how to use our strengths is part of how we will survive this pandemic together. Ela quer dizer o seguinte, o poder de saber quem somos nós no nosso melhor e quais são as forças que alimentam esse nosso potencial é o que a gente mais precisa para lidar melhor com esse momento. So, while I was at Penn, I learned some very new research that changed everything about goal setting for me. Quando eu estava na Universidade da Pensilvânia, eu aprendi novas pesquisas que mudaram completamente a minha visão sobre o estabelecimento de metas. There was a brand new piece of research in 2005. Existia uma pesquisa novinha lá em 2005 that showed that all success in life is preceded by being happy first. Que dizia que todo sucesso na vida é precedido pela felicidade, ser feliz primeiro. So for that reason, I realized I couldn't teach goal setting anymore without first linking it to the science of happiness. Por essa razão, ela descobriu que ela não podia continuar ensinando o estabelecimento de metas sem antes trabalhar com a ideia da felicidade. And I think a lot of people have the misconception that goal setting theory is about smart goals. E ela acha que a maioria das pessoas tem o conceito equivocado de que a teoria de estabelecimento de metas tem a ver com as metas SMART. But another piece of research I learned that year at Penn is about goal setting theory. Mas outra pesquisa que eu aprendi naquele ano 2005 foi a teoria do estabelecimento de metas. So the second thing that is going to really matter in terms of feeling like we're in control of our lives. A segunda coisa que vai importar dramaticamente para que a gente sinta que nós temos controle da nossa vida is understanding the science of goal setting and how to set, pursue, and achieve goals. É entender a ciência do estabelecimento de metas e como que a gente precisa fazer para estabelecer e perseguir as nossas metas. And so my capstone project at Penn
became the first book to ever link the science of happiness with the science of goal setting. A tese dela, o trabalho que ela fez na Pensilvânia para concluir o curso, se tornou o primeiro livro que linkou a ciência do estabelecimento de metas com a ciência da felicidade. And so that book, Creating Your Best Life, is being reissued later this year because it sold 100,000 copies. Esse livro, Criando a sua melhor vida, está sendo republicado esse ano porque ele vendeu 100 mil cópias. And so in it, I explain goal setting theory in this way. Nesse livro, ela explica a teoria do estabelecimento de metas da seguinte maneira. Okay. Goal setting theory says that not all goals are created equal. A teoria da estabelecimento de metas diz que nem todas as metas são criadas igualmente. Goals are either performance goals or they are learning goals. As metas, elas são ou metas de performance ou metas de aprendizado. And mixing them up has caused the greatest disasters in business history, if not personal history as well. E misturando as duas coisas é o que tem causado grandes desastres na vida das empresas e nas pessoas também. So, what is a performance goal? O que é uma meta de performance? A performance goal is something you have done before, and there's nothing left to learn about how to do that goal well. Uma meta de performance é uma meta que você já atingiu e não tem mais nada para você aprender sobre como fazer isso bem. So, an example might be being a student and knowing how to study for a test in a topic we do well in. O exemplo disso é você ser um estudante e saber como estudar um tópico que você se sai bem. We know how many hours it will take to be prepared for a test, how many hours it takes to learn something specific, and how long we will have to be at our desk in order to succeed. Eu sei quantas horas eu preciso me dedicar, me preparar, de que forma eu tenho que estudar o tópico para conseguir passar naquela matéria que eu vou bem. Another example is athletes. Um outro exemplo é do lado dos atletas. If you want to be successful in a sport, se você quer ter sucesso num esporte, athletes will hire coaches who will break this down in steps for them. Os atletas vão contratar coaches que vão quebrar a performance em passos para esse atleta. And give them a checklist about what they have to do to succeed in swimming or running or something else. E vou dar um checklist. O que eles precisam fazer para ter sucesso na natação, na corrida ou em qualquer esporte que eles estejam inseridos. So there are a lot of examples of this in the business world too. Tem muitos exemplos disso também no mundo dos negócios. In a car factory, if you have made a car or a Tesla or a Chrysler 100,000 times and nothing changes. Numa fábrica de carros, por exemplo, quando você faz um Volkswagen, um Tesla, você faz o carro 100 mil vezes iguais e nada muda. If nothing changes, you can set a specific number goal and date goal by which you are expected to be successful. Se nada muda, você pode estabelecer uma meta de data, uma meta de quantidade, para avaliar se você teve sucesso. Okay, so the problem is that most people treat all goals that way and expect high success in a certain period of time. O problema é que a maioria das pessoas tratam todas as metas desse jeito, uma data e uma quantidade, não levando em consideração essa questão da aprendizagem. Many of the goals that we have for ourselves and that we have in work are actually learning goals. Muitas das metas que nós temos para nós mesmos e também no nosso trabalho, na verdade, são metas de aprendizagem. And so learning goals are things that you have not done before. Metas de aprendizagem são coisas que você não fez antes. If you don't give yourself enough time to learn how to do those new things, se você não der a si mesmo oportunidade, tempo para aprender essas coisas novas, you run the risk of being disengaged at work or in life
and of also being discouraged about your own abilities to be successful. Você passa pelo risco de ficar desencorajado, desestimulado no trabalho, na vida, e ainda começa a avaliar negativamente a sua performance sem ter, de fato, aprendido aquele conteúdo. So the first thing you do, if you identify that you have a learning goal, is you have to figure out what you do not know or possess that you need to get. A primeira coisa que você precisa fazer quando você identifica uma meta de aprendizagem é identificar o que você precisa fazer, qual é o gap que você tem, identificar isso antes de qualquer coisa. So that would include who has the knowledge that you want. Isso incluiria quem tem o conhecimento que eu preciso. Where can you learn it? On YouTube, in a book, on a tape? Where will you get that knowledge other than a person? Onde eu posso aprender isso, além de uma pessoa que possa me ajudar? Está no YouTube, está num curso, está num livro? And once you identify where you're going to get the knowledge, you set a time period to go out and try to acquire that knowledge as quickly as possible. Depois que você define, então, essa meta de aprendizagem e entende aonde você vai procurar, você define, então, o tempo e a forma para você conseguir essa aprendizagem, aprender o que você precisa o mais rapidamente possível. This is called a do your best condition. Isso é chamado de condição, faça o seu melhor. In companies, this is often dealt with by providing a mentoring system or a boot camp when you join a company. Em empresas, isso geralmente acontece através de um programa de mentoria ou num processo de integração, quando você começa na empresa para aprender essas coisas. Another example is if a soccer player joins a new soccer team. Outro exemplo, se um jogador de futebol ingressa num novo time de futebol, you cannot expect them to be a star in games until they have learned how to deal with their new teammates and new coaches. Você não pode esperar que ele seja uma estrela no jogo antes que ele aprenda a como lidar com o seu novo técnico e com os seus novos colegas de time. It is only after you have learned new knowledge, how to deal with new people, and where you can get whatever you don't have, that you can set a performance goal deadline. Só depois que você aprende o novo que você tem que aprender, aprende a lidar com as novas pessoas, aprende a encontrar esse conhecimento, é que você pode começar a pensar em estabelecer para você mesmo uma meta de performance. So one thing about the coronavirus that has really changed goal setting for every company in the world. O que o coronavírus, uma das coisas que o coronavírus fez com que a ideia de estabelecer de metas mudasse para todas as empresas do mundo, is that even if you had perfected how to accomplish certain goals in your workplace, mesmo que você tenha se tornado perfeito, impecável no atingimento das metas no seu trabalho, you are now back in a learning goal, do your best condition, because you have to learn new ways to do it from home or in another fashion. Você está de novo numa meta de aprendizagem, num estado de faça o seu melhor, porque você precisa aprender a fazer o que você já sabia fazer num ambiente diferente, em casa, no home office, num formato diferente. So one way to come out of the coronavirus and other setbacks that people are experiencing right now. Uma das formas de sair da situação do coronavírus e de outras experiências que nós estamos passando agora, and to stop being hard on yourself if you don't feel productive or successful. E de parar de ser duro com você mesmo se você não for produtivo ou não estiver tendo sucesso no que você faz, is to identify how many things you're doing in your life that are brand new that you've never done before. Identificar quais são algumas das coisas, ou quais são as coisas que eu estou fazendo na minha vida agora que são novíssimas, que eu nunca fiz antes. And instead become curious about new ways to do this because the environment is not the same as it used to be. E ao invés de se cobrar, se tornar curioso. Quais são as novas formas que eu tenho para fazer isso, já que o ambiente não é mais o mesmo que era antes? When you give yourself the challenge of learning new ways to accomplish something you did in a different way before with different tools, quando você se dá essa oportunidade de aprender coisas novas, né, de fazer coisas que você não fazia antes, com ferramentas diferentes,
We know that people are more engaged in their lives and at work. A gente sabe que as pessoas se tornam mais engajadas nas suas vidas, nos seus trabalhos. It enhances their happiness. Isso incrementa a sua felicidade. And they feel more hopeful about the future. E as pessoas passam a se sentir mais esperançosas em relação ao futuro. So, an example would be if you come into a company and you don't know how to use a computer system or how to sell a new product that you've never seen before or who these new team members are, those are all learning goals. Um exemplo é, se você entrar numa empresa nova, você não sabe como usar o sistema da empresa, não sabe como lidar com os colegas, quem é o melhor do time, tudo isso são metas de aprendizagem. And so every company I'm working with right now is changing the goal structure for every employee because everything is now a learning goal that needs to be assessed differently than before March 1st. Uhum. Todas as empresas que a Caroline trabalha atualmente estão fazendo um processo de mudar as suas metas para metas de aprendizagem, porque tudo que era feito agora tem que ser feito diferente. Então, as pessoas têm que aprender a como fazer o que elas faziam antes nesse novo modelo, nesse novo formato. And so brainstorming with people about new innovative ways to be successful is one of the best things you can do to navigate difficult times. Fazer brainstorming com as pessoas para que juntos eles encontrem novas formas de fazer o que tem que ser feito é uma das formas mais eficientes para você lidar com momentos difíceis como esse. Okay, so the third thing that I wanted to share tonight is that once you have goals, we know that the happiest people pursue hard goals. A terceira coisa que ela quer dividir com a gente agora é que, a partir do momento que você define as suas metas, as pessoas mais felizes são aquelas que perseguem metas, desafios difíceis. And that means that these are goals that are outside of your comfort zone that you're not sure that you can accomplish, but you want to accomplish them. Isso significa você ter desafios, ter metas que estão fora da sua zona de conforto, você não sabe se vai conseguir, mas você quer, você quer muito conseguir. And we now know that the secret ingredient that helps people accomplish very hard personal goals is grit. E agora a gente sabe que um dos ingredientes secretos para que as pessoas consigam, ao longo da vida, conquistar esses desafios tão difíceis, tão fora da zona de conforto, é a garra. So grit is defined as passion and perseverance in pursuit of long-term goals. Garra é definido como paixão e perseverança na perseguição de metas de longo prazo. A great example of someone who has good grit is Greta Thunberg, who won the Nobel Peace Prize for her work in climate change. Um dos exemplos de pessoas que têm metas como essa é a Greta, que ganhou o prêmio Nobel em relação ao mudança climática. So her goal of getting the world to pay attention to what was happening with the climate was her goal and only her goal. A meta que ela tinha de trazer awareness, fazer com que as pessoas percebessem a relevância de se falar das mudanças climáticas, era uma meta que era só dela, só ela tinha essa meta. If hard goals are not your goals and there's somebody else's, it is very difficult to stay engaged in the process. Se as suas metas difíceis são metas de outras pessoas para você e não as suas metas, é muito difícil você se manter no processo. So people who have good grit or authentic grit are happy. As pessoas que têm uma boa garra ou uma garra autêntica são as mais felizes. And that's because they're happier because they are infused with passion about something meaningful. E eles são mais felizes porque eles estão inundados de paixão por alguma coisa que faz sentido, que tem senso de propósito para eles. And they feel engaged in the process of being alive. E eles se sentem engajados, vivos, pelo processo de perseguir essa meta. The best goals usually involve adding value to other people's lives or to the world, not just yourself. As metas mais relevantes, via de regra, envolvem adicionar valor a outras pessoas, ao mundo, além de só para você mesmo. So some of the qualities that I wrote about in my book, Getting Grit, Algumas das qualidades que ela escreveu em outro livro dela, Conquistando Garra, and that anybody can cultivate, e que qualquer pessoa pode cultivar,
are passion, persistence, Paixão, persistência, patience, paciência, humility, humildade and willpower. e força de vontade. I also found in my interviews of people with grit Eu também encontrei nas minhas entrevistas de pessoas que possuem muita garra, that they create a mindset that doesn't let them quit. que eles criam neles mesmos um mindset que não os permite desistir. And that mindset or that channel in their head E esse mindset, ou esse canal na cabeça deles, was different for everybody, but it was the thing that allowed them to keep going when they wanted to quit. era diferente para todo mundo, mas era aquilo que fazia eles continuarem perseverando e caminhando quando eles sentiam vontade de desistir. I advise that people every night write down 3 things they did that day that were hard. Eu recomendo que as pessoas todo santo dia, toda noite, escrevam no seu diário 3 coisas que eles fizeram no dia que foram difíceis. And that is because we all, at the end of the day, do something we may not know we're doing. Isso porque é muito comum, todos nós, no final do dia, fizemos alguma coisa que a gente nem percebeu ou não reparou que fez. We scan our days in our heads for what we did that we're proud of. A gente começa a escanear o nosso dia na nossa cabeça pelas coisas que nós fizemos e pelas quais a gente se orgulha. And the only things that we end up being proud of that build our self-esteem are the things we did that were hard. E as únicas coisas que a gente se orgulha e que faz com que a nossa autoestima cresça são as coisas que a gente fez e que foram difíceis. So that brings me to a new kind of grit that I just identified last month. Isso me traz a um novo tipo de garra que ela identificou apenas mês passado. Once every 100 years, something comes along that creates a character reset. A cada 100 anos, alguma coisa aparece que reseta alguma coisa relacionada a caráter. This time right now is the first time in at least 100 years in the United States, at least, if not the world, Este é o primeiro momento em 100 anos que nos Estados Unidos, se não no mundo todo, where everyone is being asked to do hard things for other people, not for ourselves. onde todo mundo está sendo convidado a fazer coisas difíceis para outras pessoas, não só para a gente. People are being asked to give up going to work, leaving apartments, buying groceries, going to the doctor. As pessoas estão sendo convidadas a parar de ir para o trabalho, a não ir para o médico, a não ir no supermercado, a não sair de casa. Going without things they love so that other people's health will be better. A não fazer aquilo que a gente ama para que a saúde de outras pessoas melhore. And that is the difference between authentic grit and compassionate grit. E essa é a diferença entre garra autêntica e garra com compaixão. Because the kind of grit that is going to save the world right now is about compassion, not passion. Porque o tipo de garra que vai salvar o mundo agora tem a ver com compaixão, não com paixão. And it's for this reason that I think the most important quality that we can cultivate right now is love for our fellow man. E é por essa razão que ela entende que a característica que a gente mais precisa desenvolver agora é amor pelos próximos, amor pelos outros seres humanos, pela sociedade em si. And I think Mother Nature sent us a big lesson in how to stop being me, and start being we. E ela acha que a Mãe Natureza está nos dando um grande choque, uma grande lição, para que a gente pare de ser eu, e comece a pensar mais no nós e nós. So I am hopeful because all around me I see innovation coming from young people. Eu tenho esperança, porque a todo lado eu vejo inovações surgindo de pessoas jovens. It is the youth of our country who are leading Black Lives Matter. É a juventude dos Estados Unidos que está liderando o movimento Vida dos Negros Importa. It is also the youth of our country that are leading the fight against guns.
também a liderança, também a juventude dos Estados Unidos, que está liderando a guerra, a briga, a luta contra o armamento. And it's a lot of the young adults who are also coming up with innovative ways to deliver health care to senior citizens who are really suffering. E são esses mesmos jovens adultos que estão inovando drasticamente em tecnologia para tentar levar saúde para pessoas mais idosas que estão sofrendo. And so in a very self-absorbed culture, I believe that we are all going to come out of this appreciating other people more than we did before. E ela entende que uma cultura tão egocentrista como a americana tem a oportunidade agora de sair dessa crise vendo um pouco mais os outros e o mundo ao seu redor. And so I want to finish with the idea that happiness is not a goal, it's a byproduct. Eu quero concluir com a ideia de que felicidade não é uma meta. Felicidade é um produto que decorre da busca dessa meta. And I'm talking to a lot of people who tell me that they've become happier because they realize what else they can do with their time and their love that they weren't doing before. E eu tenho falado com muita gente que percebe que eles estão mais felizes porque eles estão encontrando tempo para fazer mais coisas que eles não faziam antes com a família deles ou com quem eles amam. So use this time to ask yourself what you want to do going forward that will leave you without regrets about your life. Então use esse tempo pensando o que eu posso fazer a partir de agora que me faça terminar esse período duro que a gente está vivendo sem arrependimentos. And I'd be curious if I could just end with a question that maybe some of you could answer. Before the coronavirus, I didn't know I could fill in the blank. Tá. E ela está curiosa, ela fazendo uma pergunta aqui para encerrar, ela está fazendo a pergunta. Can you ask the question again, Caroline, please? Before the coronavirus, I didn't know that I could. Uhum. Então, eu queria que todo mundo respondesse aqui no chat. Antes do coronavírus, eu não sabia que eu podia... 3 pontinhos. Como é que você completa essa frase? Antes do coronavírus, eu não sabia que eu podia... 3 pontinhos. And what will I never take for granted again? E outra pergunta, se você quiser responder, qual é alguma coisa que eu nunca mais vou tomar como garantido na minha vida? Que eu vou valorizar mais. Vamos ver as respostas aqui. And that's it for me. That's the end of my presentation. I'm happy to take questions. Beautiful. Esse é o final da apresentação dela. Então, eu estou aguardando as respostas de vocês para compartilhar com elas. E quem quiser fazer pergunta, comentário, a gente tem mais alguns minutinhos com vocês aqui. I had no idea I could do so many lives and I could learn how to use Instagram. I just learned because of the, of this moment, yes. That's Anyway. Usually there's about a minute delay on the replies, Caroline. Just wait for it. I have been a competitive swimmer for 20 years and I grew up swimming. I didn't know I could survive without being in a pool, but I don't know where there's a pool anywhere in this area that I could get into. A Caroline está falando que ela é uma nadadora profissional e ela não acreditava que ela podia ficar sem piscina por tanto tempo. Luca is saying that she didn't know she could record herself on a video and Renata is saying that she had no idea it was possible to facilitate virtual meetings. Right. Gislaine, which is actually one of our mentors in the Hope Institute, she's saying that she could feel so well being at home for so long. Wow. Yeah. That's a good takeaway because her life will change going forward because of that. Esse aprendizado é incrível, Gislaine. Sua vida com certeza muda depois disso. There's a question from Tainá. She's asking, in our culture post the pandemic, shouldn't we have also a goal of compassion, not just learning and performance, like a goal to build more compassion? That can be a learning goal for some people who don't feel particularly compassionate towards others and they don't want to wear a mask, for example. Tainá, essa é uma meta de aprendizagem, né? As pessoas que não conseguem usar máscara hoje ou que não estão sentindo preocupação pelos outros, elas podem aprender a construir mais compaixão. There's more questions here. Silene is saying we can learn that we have grit to face moments like this
Yeah. and live one day after the other. Bianca is saying, take care of my kid, be a professional. I'm going to say in Portuguese, of course. Cuidar do meu filho, ser uma esposa, ser uma profissional, tudo isso em casa. Valdenice is saying, I had no idea I could live so long away from restaurants because I miss them so much. Yeah. And become... Renata is saying that she will never take for granted her walks anymore. Suzanne is saying that she didn't know she had so much patience and emotional control. Wow. Juliana, I had no idea I could be an entire day without walking on the streets. Well, now a lot of days. You can't walk on streets? No, she couldn't stay at home for one whole day, and now she's just staying at home. But are people allowed on the streets in your country? We are opening the quarantine now. We can go with masks for supermarkets and things like that, but very slowly. There's one. Before we close, Caroline, can I ask another question from Argemiro? Argemiro is asking, how do we do in order not to allow a hard goal to become something that brings deception and frustration? You have to answer the question, so what? If you set a hard goal, how is your life better, or how is someone else's life better if you accomplish that hard goal? Você tem que fazer a pergunta, Gemiro, e aí? Como é que a minha vida muda, ou como é que a vida da comunidade, ou ao meu redor, muda se eu atingir essa meta difícil? And if you don't succeed, it's important to ask yourself if there's another way to try, or if there is an energy behind the goal that matters more than the goal itself that you're trying to feel in your life. Se você não atingir essa meta, você precisa se perguntar o que mais, que outro caminho eu posso seguir, e se existe alguma outra energia além da meta em si que você precisa observar. And we can't judge our happiness just by whether we accomplished a goal. It's often, did we even try? E a gente mede nossa felicidade não apenas quando a gente atinge a meta, mas também com aquela sensação de eu nem ter começado, eu nem ter tentado. We know that we regret more the things we didn't try than regrets about not succeeding. A gente sabe, Argemiro, que apesar da gente poder se decepcionar com a meta difícil, a gente se decepciona muito mais facilmente, muito mais amplamente com aquilo que a gente não tenta, do que com aquilo que a gente tenta e dá tudo que a gente pode. Do you mind me asking another one? Sure. That's just before we go. With grit, how do we develop? What are some tools to develop a mindset not to give up? I think the first thing is to identify when you do give up at something hard, what is the ticker tape in your head that is allowing you to step away from that goal? A primeira pergunta que você deve fazer, Tainá, quando você resolve desistir de uma meta, o que está passando na sua cabeça para te dar esse sinal que está na hora de desistir? And then identify a phrase, a song, an image, something that will hijack your mind even for 10 minutes that allows you to keep going a little bit longer. E aí, tentar encontrar uma frase motivacional, uma inspiração, uma música que sequestre a sua mente, o seu foco daquele momento, para que você, desviando a sua atenção, continue por um pouquinho mais. And then you build on that first experience of being somebody who just became a finisher at something. E aí você vai construindo em cima dessa experiência de ter se tornado alguém que foi um pouco além, de que terminou aquilo que você começou. So my book, Getting Grit, has a lot of details about this. O livro dela, que a gente vai fazer de tudo para traduzir em português, Conquistando Garra, tem todos os caminhos para construir isso. Excellent. And I hope we can bring it to Portuguese as soon as possible. So both Getting Grit and Creating Your Best Life? Wow. Yes, both of them. Okay, I will have to ask my agent if either one has been in Portuguese before. Yes, otherwise, if I can help, I would love to do so. Oh, you'll hear from me for sure. Ok. Pessoal, eu vou me despedir da Caroline aqui. Daqui a pouco eu converso um pouquinho com vocês, tá? Caroline,
I want, before we go, just to say it again, how grateful I am for being able to hear you, to translate you. For me, I have been having every week the major moments of my new career as working in positive psychology, to be able to translate you and to translate people that are doing beautiful works like you're doing. So thank you so much for being here, for accepting. I hope we can see each other more often. I hope we can build more programs together, and I hope sometime when it's safe for everybody, we can bring you to Brazil, bring your books. So thank you so much. I did my best to translate all your wisdom. Thank you very much. I'm sure everybody here loved. And thank you everybody for your time, and to you also for doing this program, because what you're giving away, you have no idea who you're impacting, because other people matter. And I found that the goodness becomes contagious. Then people will give other things. So you're having a big impact. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. All right. Thank you. Thank you. Good night. A Caroline, pessoal, está agradecendo a todos por estarem aqui, está agradecendo ao trabalho que eu estou fazendo do Robin, porque essa corrente, né, que não dá para medir quem a gente está impactando com essa corrente, quantas pessoas estão efetivamente se aproveitando disso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que para vocês tenha sido válido, tenha sido útil. Espero que outras pessoas assistam. Quem quiser, por favor, compartilhe o link aqui do YouTube, que vai estar disponível para todo mundo. Para variar, foi um prazer imenso estar com vocês, muita gente conhecida aqui, então obrigado por estarem voltando. Estaremos de volta na semana que vem. Eu vou estar falando com a Luciana. A Luciana é a pessoa que organiza os eventos presenciais do Tal Ben-Shahar nos Estados Unidos. Ela vai estar falando na segunda-feira sobre como lidar com luto num momento como esse. E na quinta-feira, às 7h, eu vou estar com ninguém menos do que o Dr. Ryan Nimick, que é um dos maiores especialistas em forças de caráter, que a gente falou aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Tenham uma boa noite, fiquem seguros, estejam a salvo e continuamos nos vendo e nos falando aqui no meu canal. Quem não curtiu ainda, por favor, curta, aperte no sininho, que a gente avisa vocês de todos os novos eventos do Robin Institute por aqui, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e boa noite a todos.